Você pode até achar que o que vai te fazer ter disciplina financeira é ter uma melhor planilha de gastos, ter aplicativos específicos, ferramentas que vão mudar a sua vida, mas talvez é justamente por isso que você ainda não conseguiu alcançar essa disciplina financeira que está te travando e que faz seu dinheiro escorrer pelas mãos, né? A maioria das pessoas fala isso, salário pingou na conta e já sumiu. Se você quer mudar essa história, eu trouxe aqui algumas razões e alguns benefícios que podem realmente mudar, pensando aí no que você vai alcançar tendo disciplina financeira. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas no nosso canal Prosperar Sem Segredo. Já se inscreve aqui para você ter mais conteúdos como esse, se você é uma pessoa que deseja construir patrimônio ao longo da vida para prosperar de verdade. Então já deixa o seu like aqui também, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e vai tirar algo de muito bom daqui. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida. Muito se fala sobre ter disciplina financeira e o quanto isso é importante, mas a realidade é que pouquíssimas pessoas têm essa consciência para ter disciplina. A gente não é incentivado para isso. Principalmente no nosso contexto, né, falando a nível Brasil, não é da nossa cultura, por exemplo, o fato de você poupar, de você pensar no longo prazo, né? Na maioria das vezes a gente quer resultados rápidos. E contudo, né, a gente quer começar em uma nova carreira e já ver resultados rápidos, né, resultados bons e que sejam rápidos. A gente quer investir em algo e ver o retorno de imediato, mas pouco queremos sacrificar com isso em relação a hábitos e também a consciência e a visão de longo prazo. É o que eu já comentei aqui, inclusive, essa questão de apostas, né? A quantidade de brasileiros que gasta dinheiro com apostas hoje é algo assim astronômico e chega a ser assustador, né? Na verdade, o que é essas pessoas, a maioria com rendas mais baixas, elas querem fazer um investimento, colocar um dinheiro ali e ter um retorno rápido, né? Elas confiam que isso vai acontecer, mas a realidade é que é a disciplina que vai levar a gente a essa construção de hábitos mesmo. E o que faz a gente alcançar essa disciplina é justamente uma visão do que a gente vai ter lá na frente, do que ela pode proporcionar. A maioria das vezes, a gente associa essa disciplina com a parte sacrificial. É igual você ter uma disciplina, por exemplo, para alimentação. Você quer emagrecer, mas aí você pensa na dificuldade disso. Ah, vou ter que gastar energia me exercitando, dedicar o meu tempo para me exercitar, deixar de comer certas coisas que eu gosto muito para ser mais restrito na alimentação e comer mais coisas saudáveis que nem sempre tem o sabor que eu almejo comendo alguma coisa. E em relação às finanças é a mesma coisa. Só que no emagrecimento, se você pensar que você quer se sentir melhor fisicamente, se você quer ter mais disposição, se você quer vestir a roupa que você queria, que talvez não ficava legal estando acima do peso, isso vai te impulsionar a fazer essa construção de hábitos, a ter essa disciplina. Agora, se você pensar na parte só que você vai gastar energia, que aquilo é algo muito custoso, vai ser muito mais difícil de sustentar no longo prazo. É aí que tá a questão até do efeito sanfona, que às vezes a pessoa foca, pensa no objetivo, mas começa muito restrito, muito rígido e não consegue manter aquilo no longo prazo, deixou de ser uma disciplina. Com o financeiro não é diferente. A maioria das pessoas começam a querer mudar de hábitos pensando no que precisam fazer diferente. É claro que se você não tem disciplina hoje, não tem dinheiro guardado, não está no patamar que você quer, certamente isso é um resultado das decisões que você acumulou ao longo dos últimos anos. É o parâmetro que eu tento fazer da minha vida, por exemplo. Então, se eu pensar que eu quero ter mais tranquilidade financeira, que dinheiro não seja um problema para mim, que eu posso ter uma segurança que veio de uma reserva que eu acumulei, que o meu trabalho está rendendo, que eu estou construindo patrimônio para ter no futuro, tudo isso vai tornar os meus nãos de hoje mais leves, justamente para eu alcançar esse resultado.
Além de ninguém nunca ter nos ensinado ou incentivado sobre isso, o nosso ambiente é extremamente motivador do consumo, né? A gente tem formas de crédito fácil, né? Facilidade para comprar, compras parceladas, parcelar em 12 vezes. A maioria dos países não existe isso de parcelamento no cartão. Ou você compra no cartão para vir no próximo mês e você pagar aquilo inteiro ou pagar à vista, ou você não compra. E além disso, Black Friday, uma Black Friday que dura o ano inteiro. Eu acho engraçado que no Brasil a gente tem a Black Friday, Black Week, Black Friday que é no sábado. Então, assim, além de mudar o conceito, cria-se várias outras formas para chamar o consumidor, para ser um pouco apelativo, justamente para incentivar esse consumo. E além de tudo, né, no contexto em que as pessoas se medem muito pelo que têm e não pelo que são, a gente é ainda mais incentivado a gastar aquilo que a gente não pode e gastar em coisas que no fundo a gente nem queria, né? Então acho que vale a pena essa análise também, se a gente for parar bem para pensar, algumas coisas nem sequer fazem sentido e muita gente acaba aí se, como é que eu posso dizer, se dando mal justamente por escolher certas coisas, ter certos custos que não condizem com a renda, né? Um estilo de vida que está acima do que a renda podia proporcionar. Então a disciplina financeira ela não está ligada à disciplina de hábitos, a ações simplesmente de acompanhar os seus gastos, isso é importante que vai te dar clareza, não é simplesmente uma planilha, mas sim o porquê você está fazendo aquilo, o porquê que vai te levar até essa disciplina. É você aprender a dizer não. Em alguns momentos, algumas fases da vida, você vai ter que diminuir o gasto com o lazer, por exemplo, para focar em um estudo que pode te aumentar a renda, aumentar suas habilidades, aumentar suas capacidades. Então, por isso sim, vai fazer mais sentido e vai ser a disciplina real e que você vai conseguir manter ao invés de ter simplesmente uma planilha, um aplicativo. Além disso, focar em liberdade, não só em bens exclusivamente, em consumo e a visão de longo prazo. Quando você enxerga além daquilo que está exatamente aqui a um palmo de distância do seu rosto, né, que está só nas circunstâncias atuais e pensando no futuro, em quem você quer ser daqui a alguns anos, como você quer estar daqui a alguns anos e ser fiel a esse objetivo, ainda que você seja um pouco flexível, né? A gente pode criar planos, mas não precisa ser tão rígido se você for fiel a esse plano, se você tiver ele sempre em mente, e isso vai te trazer disciplina para suas ações de hoje. Eu gosto muito da ideia de pensar no que você ganha com essa disciplina. Assim como no exemplo do emagrecimento, né, de você ter uma reeducação alimentar, o que você ganha com isso? Um corpo mais saudável, um corpo mais disposto, uma aparência que para mim pode ser mais interessante e que eu vou me sentir mais confiante. Tudo isso são coisas que eu ganho, então eu foco mais no que eu posso ganhar no resultado desejado. Da mesma forma, a disciplina financeira, o primeiro ponto que eu acredito que é algo que você realmente ganha é ter tempo livre. E aqui eu falo de tempo livre de qualidade. Na maioria das vezes, em alguns casos, na verdade, né, a gente vai ter fases, como eu falei, fases que vão ser de mais sacrifício, onde você vai trabalhar mais. Mas essa disciplina financeira vai te permitir que daqui a um tempo você tenha tempo livre de qualidade para aproveitar com as pessoas que você ama, para que você tenha liberdade de escolher se você quer trabalhar em determinado dia, sem ficar presa aí a uma segunda a sexta-feira, por exemplo, onde você pode, inclusive, ter tempo para otimizar os seus próprios negócios. Quando a gente não tem tempo para nada, né, quando você está preso e está sempre naquela sangria, né, de esperar o próximo pagamento, você não tem tempo para raciocinar, não tem tempo para criar novas estratégias, não tem tempo para pensar em como multiplicar esse dinheiro, porque você está sempre na iminência de resolver um problema imediato, de apagar um incêndio. E aí que entra o segundo benefício, você acabar com aquela ansiedade do próximo dia de pagamento. Então, quem é CLT vai entender bem, né? Já fui, já tive minha época disso, mas quando você não tem uma disciplina financeira e não tem controle, você sempre fica naquela expectativa do próximo dia útil, de quanto falta para chegar no próximo dia útil, próximo dia do pagamento. Aí você recebe lá no quinto dia útil, paga as suas contas, gasta com alguma coisa que não deveria, né? Fica empolgado, se acha rico naquele primeiro dia, e aí dá dia 15, dia 20, você já tá sem dinheiro praticamente e na expectativa torcendo para que nada aconteça, para que não tenha imprevistos, porque você não tem mais dinheiro e precisa esperar o quinto dia útil. Então a disciplina financeira vai tirar dessa ansiedade de ter que esperar pelo quinto dia útil. Terceiro benefício que eu acredito que essa disciplina pode trazer é a saúde e o bem-estar sustentável. E aí, né, vai até casar com um pouco que a gente falou sobre a questão do emagrecimento, de se reeducar. Quando você tem um pouco mais de dinheiro e tem disciplina financeira, você consegue identificar isso como uma prioridade. Isso vai te dar
mais tranquilidade, você vai ter noites de sono mais tranquilas, porque se isso é um problema hoje, você fica sempre preocupado, isso vai te dar aquele sono conturbado ou vai até te causar uma insônia. Então, se você tem disciplina financeira, esse vai ser um benefício automático. Você vai ter mais saúde, você vai ter um bem-estar, inclusive naqueles momentos onde você precisa gastar mais energia. Tem fases que a gente vai trabalhar mais, mas não dá para descuidar da saúde, porque o seu corpo é o seu maior ativo. Se você deixar ele de lado, em algum momento essa máquina pode arriar e vai te deixar na mão. Você vai ter que parar forçado. Então, eu acredito que esse sim também pode ser um benefício da disciplina financeira. Quarto ponto é você ter liberdade de princípios e capacidade de escolha. Nada mais é do que você poder dizer não. É aquilo que eu falei no início também. Quando você tem algum dinheiro guardado, que seja, e tem essa disciplina, não é qualquer imprevisto ou qualquer proposta que vai te tirar do seu objetivo. Então, ainda que você esteja num momento, vamos supor que você seja CLT e por alguma razão foi demitido, mas você é controlado financeiramente. Isso não vai te abalar sistematicamente, sim, de forma gigantesca, mas você, como uma pessoa que já tem disciplina, que já tem uma reserva financeira, você pode esperar mais. Então você não é obrigado a aceitar qualquer proposta, fazer um trabalho que você não queria ou que ia regredir sua carreira, que não faz sentido para esse momento. Então você tem mais tempo para construir um objetivo que está mais alinhado com os seus sonhos, com as suas metas financeiras. Então isso você também pode, inclusive, né, mesmo quando você está numa posição boa, às vezes pode acontecer de você receber propostas que não condizem com os seus valores, seus princípios pessoais, mas como você está bem financeiramente, você já alcançou essa disciplina, isso não é algo que vai te afetar, você pode dizer não tranquilamente. Isso está muito ligado ao quinto benefício, que é o conforto e uma segurança robusta que essa disciplina pode te proporcionar. Então, você tem mais segurança para falar não, você tem segurança no caso de imprevistos, de emergências, você sabe que aquilo não vai abalar todo o seu sistema financeiro, todo o seu contexto de vida, a sua família. Tem mudanças que podem mudar drasticamente um contexto familiar, causar crises, ou então, assim, sacrifícios que estão ligados a coisas que os seus filhos tem, possui, escola, tem que fazer alguma mudança. Então, quando você alcança essa disciplina financeira, essa segurança também fica mais palpável, né? Não que não seja algo impossível de acontecer, mas é algo que fica numa possibilidade mais remota. O sexto ponto e benefício dessa disciplina financeira é uma coisa que eu gosto muito da ideia, é você ter uma independência de ter status. Não tem nada mais aprisionador que eu imagino assim, no sentido, principalmente em relação a dinheiro, é a questão de você ficar preso a um status, você ter que corresponder a status ou viver certas coisas apenas para corresponder a um status de vida, né? E na maioria das vezes as pessoas fazem loucuras para isso, né? Coisas que não condizem com a sua renda, um padrão de vida altíssimo e que caso aconteça alguma coisa para descer esse padrão de vida, vai ser muito mais difícil. É igual na fase lá que a gente estava ganhando peso, só comendo coisas gostosas, coisas calóricas, você não sente que você está aumentando o padrão de vida. Mas no momento que você precisa fazer um sacrifício, aquilo pode ser um pouco mais doloroso. Então, se você tem disciplina financeira, tá mais tranquilo, não precisa provar nada para ninguém, você fica independente de ter que viver por conta desse status que vai acrescentar em nada. E o último benefício que eu acrescentaria nessa lista é você ter clareza de propósito, que nada mais é do que a visão de longo prazo e a certeza de onde você quer chegar, como você quer chegar e o porquê você deseja isso. Se é para ter mais paz, se é por ter mais tranquilidade, se é para gerar valor na vida das pessoas, se é para proporcionar algo bom para a sua vida, é isso que realmente vai te fazer manter o foco em ter disciplina financeira, em construir as suas ações ali dia após dia. É o que eu costumo falar, né? Se a gente pensar muito na questão da dor que a disciplina financeira causa na gente, né, de ter que fazer sacrifícios, principalmente quando a gente precisa fazer alguma mudança no padrão de vida, restringir um pouco mais, isso é muito mais doloroso e tudo que a gente dá atenção acaba crescendo um pouco mais com isso, não é diferente. Então, dê atenção aos benefícios e ao ganho que você pode ter através dessa disciplina financeira. Acredito que aí é a maior chave que a gente precisa virar na mente mesmo para mudar isso, porque tudo no nosso redor colabora para o contrário, para que a gente não desenvolva essa disciplina financeira. Então, ter uma clareza de propósito em relação ao que eu quero, ao que é bom para mim, ao que é bom para minha família, sem dar ouvidos às pessoas aí que, além de não construírem nada, dão pitacos ruins, que eu já cansei de ver situações
como essas, já vivi também. Mas sim, o meu desejo tem que ser ter uma visão focada no meu objetivo de longo prazo. Ter um patrimônio que gere renda, depender aí, deixar de depender apenas do meu trabalho, apenas do meu esforço, ter mais tempo com a minha família, ter saúde, ter bem-estar. Tudo isso vai ser garantido através dessa disciplina financeira que eu vou construindo aí nas pequenas ações e aprendendo também a dizer não, né? Às vezes a gente não consegue nem perceber, mas em pequenas decisões a gente está afastando esse objetivo de ter mais disciplina, de ser mais disciplinado e ter um controle maior sobre o dinheiro, ao invés de ele controlar a gente. Aqui eu quis trazer alguns pontos como benefícios e é claro que você pode usar as ferramentas. Comentei sobre planilhas, sobre aplicativos e também vai envolver a questão de estratégias, né? Eu sempre costumo falar aqui sobre formas de você organizar o seu orçamento, formas de você criar um planejamento aí de pelo menos 6 meses, a gente tem vídeo aqui no canal, formas de você construir patrimônio no longo prazo, por meio do consórcio, que é algo que eu sempre trago e sempre defendo também. Para algumas pessoas, a realidade é essa: o único jeito que ela vai conseguir juntar dinheiro é tendo um boleto, é tendo um compromisso, né? Tem gente que até costuma brincar que um homem que não tem um boleto para pagar, ele é só um menino. Então, talvez seja isso que esteja faltando para você decidir e mudar essa atitude e finalmente passar a ter disciplina de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga visualizar esse ganho futuro. E se você tiver alguma coisa para acrescentar aqui que já mudou na sua vida, eu vou gostar de saber pelos comentários. Deixa aqui e não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para esse vídeo chegar até mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!